paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a sua irmã Paula Edmara, da comunidade Ramá de Patido Alferes. Nós estamos aqui hoje para mais um programa de relatório e hoje quem estará conosco é a nossa irmã Ingrid. Paz, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor seja com cada um de vós. Amém. Amém. Como falamos no primeiro programa, né, que foi feito com a irmã Milena, nós teremos, a partir de agora, um programa de relatório com os irmãos, né, especialmente de início com os líderes e com a irmã Ingrid, que tem o ministério de escriba, né, como nós falamos aqui. Ela fica responsável por estar sempre anotando as palavras, né, dos cultos, visões e revelações. E a gente vai vendo, né? Os demais programas, a realidade é essa. Nós vamos vendo de acordo com o que o Senhor vai direcionando para poder estar passando para os irmãos aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, que for a direção do Senhor. Amém? Vamos orar? Para iniciar o programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, nós entramos diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, por poder levar a Sua palavra a outros, ó Deus, por poder propagar o Teu Evangelho, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, a Tua direção, a Tua bênção, ó Deus, sobre nós, que vidas sejam alcançadas e abençoadas, Senhor, através desse programa, Senhor, e dos demais que formos fazer, Senhor, e que tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém? Amém. Vamos iniciar, então, aqui com a primeira pergunta para a nossa irmã Ingrid. É algo simples, né? Mas que, de repente, para você vai ser a pergunta mais difícil, né? Falando um pouquinho sobre ela, né, primeiramente, e logo depois a gente vai entrar no ministério. Quem é a Ingrid? Não é uma pergunta tão simples, né? Falar de si mesmo requer muitas coisas, né? E a gente nunca fala o tudo, né? A gente só fala a ponta do iceberg, né? Vamos lá. Apesar de ser grosseira muitas vezes, gente, pareço ser um anjinho, mas eu sou bem grosseira, né, meio impaciente, mas assim, apesar de tudo, eu sou uma boa pessoa de coração, eu gosto muito de ajudar, sou sempre eu que estou aqui correndo, né, quando os irmãos vêm, inclusive hoje já fui na correria, já voltei, já estou aqui, né. Então a gente vai vendo como o Senhor ele vai agindo na nossa vida, independente de como nós somos, né. Ele age conforme ele quer, né. E vivendo a 1000 por hora para dar conta, né, de tudo que eu assumo como responsabilidade, né, a gente vai conduzindo aí, mas o Senhor ele vai dando graça. Essa é a Ingrid, né, é como os irmãos dizem, né, bombril, né, 1001 utilidades, mas nem sempre perfeita, não somos, né, mas prosseguindo. Amém. Ela não falou, gente, mas ela é a filha do pastor. Ainda tem isso, sou a filha do pastor. Né? Eu acredito que esse parentesco, né, também traz um certo peso, uma certa responsabilidade, né, uma certa dificuldade mesmo, porque você está ali É dia a dia com o verdade. pastor, conhece as fraquezas também do pastor, da Oh, pastora, né? E além disso, parece que, eu creio que você sente isso, que as pessoas esperam muito mais de você sem por ser a sombra filha de do pastor, dúvidas. não é É verdade? verdade. A Amém. gente, como filha do pastor, né, é viver, como a Paulinha falou, né, as pessoas esperam que nós sejamos perfeitos. A gente vive sob pressão o tempo inteiro, que as pessoas acham que nós temos que ser perfeitos, né. Mas é viver como Timóteo, né. Os outros podem, você não. Porque você é filho de pastor, né, então traz uma responsabilidade muito maior sobre a nossa vida, né. Mas, independente disso, eu dou graças a Deus por ser filha de pastor, porque isso também nos livra de viver coisas que talvez seriam erros irreparáveis, né. Então a gente tem por conta dessa pressão, a gente acaba se livrando de determinadas coisas, né, que poderiam ser piores, que seriam consequências dobradas, né, mas com a graça de Deus, por conta dessa pressão, que não é tão boa assim, né, a gente vai levando.
Amém. E essa era uma das minhas perguntas, né. Como é ser filha de pastor? Deu para entender que vive pressionada. Exatamente, não tem como a gente viver sendo filha de pastor, viver uma vida, de qualquer jeito, né, porque o primeiro pensamento é: "E é filha de pastor", né, então, né, a gente se policia muito mais dobrado ainda, né. Parece que ser filho de pastor ainda é pior do que ser o próprio pastor, que olha, é o primeiro pensamento de tudo, né. Não que seja pior, claro que não, que a gente sabe que o pastoreio é muito mais complicado do que parece, mas é exatamente isso, essa versão de Timóteo descreve tudo, né. Todo mundo pode tudo, gente, não digo só de outras coisas não, sabe, de ir para festas ou outras coisas, não, digo até: "Hoje eu não quero ir no culto", não, você tem que ir, entendeu. Ser filho de pastor demanda isso, né. A gente precisa ter essa: "Não, se a filha do pastor não vai, por que que o irmão tem que ir?", né, é o primeiro pensamento que vem. Então, muitas vezes a gente não falta culto, muitas vezes a gente não falta algumas coisas nesse pensamento: "Eu sou a filha do pastor, eu tenho que estar lá", né. É sobre E isso. isso não é porque alguém chegou para você e falou isso, né. Em momento nenhum, é uma coisa que vem, eu acredito que seja o Espírito Santo mesmo, ou O até peso da a responsabilidade, a né. cobrança do mundo, né, do povo, né, fica sobre nós. E acaba que a gente cria essa responsabilidade sobre a nossa vida. Não que meu pai um dia tenha falado isso para mim, jamais, né, ele só quando era mais nova, antes dos 18 não, antes dos 18 era: "Não, você vai, você tem que ir", né, não tem jeito. Mas após os 18, o livre-arbítrio veio e a consciência da mesma forma, eu sou filha do pastor, eu tenho que estar lá. Amém, né. Amém. E, assim, algo que a gente tem o costume de falar, né, no meio cristão, é que filho de peixe é peixinho. Agora, filho de cristão não é cristão, né, é bem diferente. E a próxima pergunta é sobre isso, né, quanto tempo você tem de caminhada? Apesar de ter nascido, de certa forma, num berço cristão, né, você tem a sua vida, você com Deus, você teve um momento em que você teve um encontro com Deus. Quando que você considera que foi esse encontro com Deus? É, gente, essa pergunta para mim é a mais difícil de todas, porque é como a irmã Paulinha falou, né, já nasci num berço cristão, num lar cristão, então a conversão fica muito difusa, porque a gente entra já num ambiente de faz isso aqui, faz isso ali, e eu lembro que, assim, quando eu era mais nova, né, como era o início da caminhada aí do pastor Nilson, da pastora Rosa, e não tinha ninguém para fazer nada, então era a gente tinha que preparar louvor, a gente tinha que preparar momento de oferta, a gente tinha que fazer arrumar a igreja, a gente tinha que fechar, éramos nós que fazíamos tudo, né, então automaticamente você vai fazendo tudo ali, e a conversão fica difusa. Eu não sei se todos têm esse mesmo pensamento, né, de quem nasce no berço cristão, mas eu parei para me perguntar quando foi realmente a minha verdadeira conversão. Eu até falei assim: "Gente, eu não sei, não sei qual foi quando foi". Mas aí, refletindo, né, eu acredito que minha verdadeira conversão aconteceu, se eu não me engano, em 2016. Sou filha de pastor, tá, gente? Nasci em 98. Mas acredito que em 2016, né, quando eu concluí o ensino médio. Naquele período, o Senhor me levou a fazer um ano sabático, vamos botar assim, né. Foi um ano que eu falei: "Senhor, eu não quero saber de faculdade, não quero saber de trabalho, não quero saber de namoro, de noivado, de nada", né, literalmente nada. E naquele ano foi o ano que eu vi mais o Senhor agindo através da minha vida, né. E exatamente um ano depois, o Senhor começou a trabalhar tudo comigo, de acordo com os planos carnais, né. Mas eu acredito que pode ter sido isso, a partir do momento nesse ano que eu me predispus, né, a trabalhar para o Senhor verdadeiramente, sem pensar em outra coisa. E, gente, é literalmente sem pensar em nada, eu não levantava da minha cama sem fazer a minha leitura diária. Eu sentava na cama, orava, fazia a minha leitura diária. Então acredito que em 2016 foi a minha verdadeira conversão, aonde eu tive mais apego ao Senhor, né, mais intimidade, resolvi realmente, tomei a atitude de trabalhar para Ele sem pensar no mundo, sem pensar nas outras coisas, né.
É o literalmente botar o Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas viriam. E foi isso que o Senhor foi fazendo na minha vida. Então, acredito que tenha sido nesse período aí, de 2016. Amém, né? E lá se vão 10 anos. Praticamente 10 Verdade. anos, né? 26, né? Faz 10 anos que você teve essa atitude diante do Senhor. Né? E isso é fundamental, que a gente se encontre como cristão, né? Amém. Como eu falei, muitas vezes a gente vem de um berço cristão, de um lar cristão, mas é porque você acaba se envolvendo, né? O que você acabou de dizer. Exatamente. Você tá envolvido ali na obra, porque seus pais, né, estão ali e tudo, mas você não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, Exatamente. que é de suma importância. Né? Todos nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer, não vou dizer na sua plenitude, porque Deus é infinito, né? É Mas pelo muito menos um mais. pouquinho de Deus, algo que nos faça Amém. se apaixonar e querer ter uma vida com Cristo, né? Então é de suma importância você se reconhecer como cristão e você querer assumir esse compromisso diante do Senhor, essa responsabilidade, né? Amém. É sobre isso. Não tem Amém. jeito. A gente precisa parar e refletir. E se a gente ainda não teve uma conversão verdadeira com o Senhor, se ainda está difusa, a gente precisa buscar, né? Não tem jeito, porque a gente precisa ter a nossa intimidade, né, com Deus, fora do filho do pastor, né? Amém. Buscando conhecer realmente o Senhor. Agora, meus irmãos, nós vamos dar fazendo um breve intervalo, tá? E logo após nós voltamos com perguntas mais específicas em relação ao ministério da Ingrid. Amém? Amém. Comunidade Ramar, Empatia do Fé. Cultos, toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite. Domingo, às 7 horas da noite. Você também pode acompanhar o culto aos domingos através da live no YouTube. Endereço: Estrada da Cachoeira, Rua 15, número 100, Arcozelo, Pati do Alferes. Voltamos com a segunda parte do nosso programa de relatório. Espero que você esteja gostando de nos acompanhar e fique ligadinho que a gente ainda tem bastante coisa para ser falado em relação ao ministério, agora, né, sobre o ministério da irmã Ingrid, que é de escriba, né? Ela fica responsável por estar anotando aquilo que o Senhor tem falado no nosso meio aqui em Pati. Antes de eu continuar aqui com as perguntas, eu gostaria de ler em Amós, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É uma palavra muito importante, né? O Senhor, ele sempre nos avisa antes de acontecer qualquer coisa. Só que nós somos falhos e muito falhos. Temos o costume de esquecer aquilo que o Senhor vem falando conosco, né? Então, assim, eu vejo que é um ministério muito importante, porque acaba facilitando para a compreensão, acaba compartilhando com os irmãos que não estavam presentes o que o Senhor tem falado, e, além disso, fica registrado e a gente consegue, posteriormente, estar relembrando aquilo que o Senhor tem falado e procurando guardar nos nossos corações e pôr em prática, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Fala para a gente, Ingrid, um pouquinho do seu ministério. Como tem sido para você esse ministério de escriba? Amém. Ser escriba da igreja é meio que ser guardião das palavras, né? Foi uma palavra que o Senhor me direcionou, né? Ser guardião das palavras.
E eu achava interessante a Milena de Petrópolis, né, que ela anota todas as palavras. Eu falei: "Gente, isso é muito bom e tal". Aí o Senhor começou a me botar aquele desejo de fazer, mas aí a gente, como ser humano, a gente vai procrastinando, né. E no início do ano eu falei: "Senhor, se eu tive esse desejo", o pastor aqui, o pastor Nilson, ele costuma falar: "Se você sentiu o desejo de fazer alguma coisa, fala com o pastor, se ele te der autorização, faça você". Então eu tenho esse ensinamento, né. E eu falei com ele: "Ah, eu tô querendo anotar as palavras, não sei o que", ele: "Minha filha, muito bom, anota assim". Aí eu falei: "Então vou fazer, né". Independente de quem vai pregar, quem não vai pregar, né, então o Senhor me levou a esse desejo. E então a gente anota, né, as palavras, as visões, revelações e profecias que o Senhor tem trazido no nosso meio. Justamente para isso, para que a gente não venha esquecer, porque a gente tem um mundo de informações, a gente acumula informações e o que a gente precisa guardar, a gente não guarda. E no meio desse mundo que vivemos, a gente precisa guardar é a palavra do Senhor. Então o Senhor me direcionou a isso para que a gente possa gravar aquilo que ele tem falado nos últimos tempos. Amém, né. Então foi algo que partiu primeiramente do seu coração, né. Exatamente. Isso é legal, né, e eu creio que, tem a sua importância também, porque aí a gente faz com mais amor, com mais dedicação, né, quando não é algo, imposto, colocado pelo homem, né, você sente a bênção de Deus e realmente o Senhor tem te abençoado, né, Amém. nesse ministério. Eu percebo, vou falar por mim, né, eh, às vezes a gente vem para o culto, eu acredito que pode ter acontecido com qualquer um aí que vai nos ouvir, e a mente ainda está meio turbulenta, né, Sim. as coisas do dia, às vezes você não está bem fisicamente, tá numa correria, cheio de coisa para resolver, enfim, são várias coisas, né, que acabam ali tirando a nossa paz, e às vezes por mais que você preste atenção na palavra, você não consegue absorver tudo que o Senhor falou, né, às vezes a gente encontra essa dificuldade. E poder depois pegar a palavra e reler e falar assim: "Nossa, aconteceu comigo um dia, o Senhor falou isso tudo, meu Deus, eu só foquei em uma parte, né, eu só ouvia o pregador falando isso, mas o Senhor tinha falado várias outras coisas. Exatamente. E o poder ler depois, poxa, me edificou muito, né. Então, assim, eu vejo que realmente o Senhor tem te dado graça, que eu falei: "Meu Deus, eu estava com a mente tão confusa e a Ingrid conseguiu pegar isso tudo". Que não é Não é fácil, né, ali no fácil. momento da palavra, você tá prestando atenção no que a pessoa tá pregando e tá ali É. digitando ao mesmo tempo, não é fácil. Não, não é nem um pouco fácil, gente. É bem complicado. Teve até a última vez, se eu não me engano, que o pastor Érico teve aqui, a irmã Milena até me perguntou: "E aí, teu dedo tá bem?" Eu falei: "É, quase deu nó, mas deu para pegar tudo, graças a Deus". Porque às vezes cada irmão prega de uma forma, né, então às vezes a gente consegue acompanhar um melhor do que o outro, mas o Senhor vai dando graça. Amém. Ele vai completando a obra, né, o Exatamente. que falta ali, o Senhor vai e te ajuda. Quais dificuldades você tem enfrentado nesse ministério, Ingrid? É, o fato de lidar com a pressão de ser a voz da igreja, né, que é outra coisa que o Senhor veio me direcionando, o fato de escrever as palavras, você se torna o porta-voz, né, você se torna a voz da pessoa que está falando ali, e através disso a gente precisa não, eu sinto que tudo tem que ser perfeito. Eu me cobro muito sobre isso, que eu falo: "Gente, eu não posso mudar uma palavra do que a pessoa falou, porque se eu mudar, muda tudo, muda todo o contexto, então eu tenho que ficar ali ligada nas palavras completamente", e às vezes a maior dificuldade é o entorno, né. Às vezes eu tô ali focada, digitando, escrevendo, aí passa alguém do meu lado, eu já e volta, vamos escrever, tem que focar, senão se perde, né, muito. E é uma coisa que eu me cobro demais, porque a gente precisa transcrever as palavras sem ser alterada, mas de forma objetiva e clara, né. Então, às vezes eu até falo com os irmãos: "Não fala comigo na hora que eu estiver escrevendo não, senão eu me perco completamente", e aí entra
o temor de falar algo que seja meu e não que o irmão falou aqui, né, não que foi o que Deus falou através do pregador da noite. Então isso é uma coisa que me pega bastante, é essa pressão de que tem que estar tudo conforme foi falado, né. É isso. Se sentir, de certa forma, um atalaia, né, na responsabilidade de estar ali transmitindo a voz do Exatamente. Senhor, né, É e isso com aí. fidelidade, que é o mais importante, né, o que você está falando. Procurar ser fiel ali a cada palavra, a cada revelação, né. Até quando, são visões ou profecias, a irmã tem o costume de perguntar: "Olha, vê se é isso, vê se eu não fugi em nada, porque foi Exatamente. rápido", né, de repente eu posso ter me perdido, faltou alguma coisa, né. E a gente também procura estar ajudando a irmã nesse sentido, né. Exatamente, porque gente, olha, é tem que sentir desejo mesmo, porque realmente não é fácil e assim, dia de domingo ainda é um dia mais tranquilo, que eu tô com a cabeça, entre aspas, "vazia", né, mas dia de terça que a gente chega direto do trabalho, aí já chega cansado, a mente já tá esgotada, e aí tem hora que eu tenho que raciocinar o que que a pessoa tá falando, o que que eu tô escrevendo e o que que ela já tá lá na frente. São 3 pontos, né, para eu poder escrever e se alguém fala comigo ou se mexe do meu lado, eu já fico: "Jesus, me perdi". Aí deixo ali aonde eu parei de escrever, eu continuo acompanhando e fico: "Senhor, me traz à memória o que foi falado", né, para que eu consiga concluir o pensamento ali, o raciocínio. Amém, né. E fala pra gente um pouquinho, como é que tem sido para você cumprir esse chamado, né, como você acabou de dizer, não é fácil. Exige muita dedicação, atenção, responsabilidade, né. Como tem sido para você isso? Cumprir esse chamado tem sido uma mistura, né, de aprendizado e gratidão, porque é o que você falou, né, a gente por muitas vezes a gente sai do culto e alguém pergunta: "O que que o pastor falou na palavra hoje?" Você fica assim: "Não sei". Não lembro. E aí a gente começa assim: "Gente, como que acabamos de sair do culto, como que a gente não lembra disso, né?". Então, assim, foi uma coisa que o Senhor me deu e através disso, eu acabo filtrando melhor os ensinamentos do Senhor. Então, essa parte é gratificante, né. E saber que o Senhor tem usado isso para que os irmãos realmente sejam fortalecidos, né, e possam reler para realmente filtrar, meditar na palavra que foi lida, né, isso também é gratificante, né. É um misto mesmo de sentimentos, né, que faz com que as pessoas absorvam mais os ensinamentos do Senhor e que a gente, a qualquer momento: "Opa, isso já foi falado", e a gente pode correr ali, eu mando no grupo, né, então o pessoal corre ali, procura rapidinho: "Foi falado isso no culto tal". Então é uma coisa que o Senhor ele tem feito na minha vida, né, então é gratidão e aprendizado mesmo. Amém, né, glória a Deus por isso, né, que possamos realmente, assim, valorizar mais, né, como dito, não é um ministério fácil, exige muito também de você, e é você sendo a boca do Senhor, né, então é valorizar o ministério, valorizar aquilo que o Senhor tem falado, o Senhor tem nos orientado com bastante antecedência, né, o Senhor tem falado muito, o Senhor fala muito no nosso meio, principalmente dentro da palavra, né, a gente vê, a olho nu, vou falar assim, né, eu acredito que não precisa nem muito de olhos espirituais para isso. O quanto Deus usa os irmãos através da palavra, né. Sim, Geralmente o culto, um vem, traz uma palavra, o outro depois traz outra, e a gente vê como as palavras elas vão se completando, sim, e a palavra da noite ela faz um fechamento, né, você mesmo sem querer, né, você acaba falando de todas as palavras que foram faladas durante o culto, porque geralmente o Senhor ele faz esse fechamento com a palavra da noite, né. sim, exatamente. É o verdadeiro apanhadinho, né, vai apanhando dali, daqui, né, vai juntando tudo e no final a gente vê que o quebra-cabeça ele se formou, né. A palavra é uma só e ela é toda num sentido só quando é o Espírito Santo que está agindo e trabalhando, né. Amém. E o que que você diria para uma pessoa que tem ouvido o Senhor chamar
para algum ministério específico. Assim como você falou, né, que você sentiu no seu coração, eu creio que nós de nós mesmos não temos esse impulso, creio que o próprio Espírito Santo falou ao seu coração e te impulsionou para esse ministério. O que que você diria para uma pessoa que também tem sentido isso da parte do Senhor, né, um chamado para algum ministério? Amém. Eu diria para orar e pedir sensibilidade ao Espírito Santo, para que possa confirmar no coração, né? O Senhor, ele sempre confirma, não tem jeito. Tudo que a gente sente o desejo, que a gente ora, o Senhor, ele vai confirmar. E a gente precisa estar sensível, né, para ouvir, porque às vezes a gente ouve, ah, não, isso é coisa da minha cabeça, é porque eu quero, meu coração é enganoso, né? E às vezes não, às vezes é realmente o Senhor falando. Então que ore pedindo mesmo, né, sensibilidade, confirmação ao Espírito Santo e dar os primeiros passos práticos, né. Não adianta a gente também só ficar no desejo, né, só na vontade. Mesmo que sejam passos pequenos, né. Conta para o pastor, conta para o líder: "Ah, ó, tô querendo fazer isso, o que que os irmãos acham? Orem por mim", o Senhor com certeza vai dar alguma direção, e a partir daí começa com os passos práticos. "Ai, mas eu não sou tão bom, eu não consigo fazer", não tem problema, porque é o Senhor quem vai capacitando a cada dia, né, foi o que aconteceu comigo, o Senhor, ele capacita diariamente, nem sempre, eu consigo pegar todas as palavras, tem dia que eu falo: "Gente, hoje eu tô lerda, não sei se eu vou conseguir pegar a palavra não". E a gente vai, né, ali o Senhor, quando você vê, o Senhor já capacitou, a gente conseguiu pegar tudo e por muitas vezes pega pontos que, é como a Paulinha falou: "Nossa, o Senhor falou tudo isso?". E por a gente estar sensível, né, ao Espírito Santo, estar ali ligado com o Senhor, ele capacita e dá esse retorno, né, de certa forma é honra, né. A gente acaba sendo honrado dessa forma. E é uma coisa que eu oro sempre antes de começar, falando: "Senhor, me capacita, me dê força, me dê agilidade", porque tem hora que realmente, gente, o dedo dá nó. E eu fico assim: "Caraca, me perdi, espera aí, deixa eu voltar". E meu celular agora começou a travar para as palavras de sugestões, né, então eu não consigo mais digitar e apertar ali para sugerir, aí eu vou escrevendo, no final das contas, sai um negócio aqui, que aí o Matheus, né, o Matheus é meu marido, ele fala assim: "Estava escrevendo em línguas agora?" Porque tem hora que não dá nem para entender e eu fico: "Senhor, que o irmão falou nesse momento?". E aí eu vou digitando, redigindo o restante, né, e o Senhor, ele vai trazendo a memória. Então é exatamente isso, peça direção ao Senhor, aos líderes, porque também são de suma importância, a gente não pode querer negligenciar isso, né, mas o Senhor, ele vai confirmar. Amém? Amém, né. Acho que é isso realmente, né, buscar do Senhor essa direção, essa confirmação, né, porque é um ministério, né, e isso independente do ministério, qual for ele, exige entrega, né. Exatamente. Então, não é fácil, a gente sabe disso. Você se entregar, você renunciar, às vezes, algo seu, um desejo seu, porque você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade ali, É. não é fácil, né. Então a gente precisa realmente da confirmação do Senhor e pedindo ao Senhor ajuda, né, a força para conseguir estar ali presente e honrando aquilo que o Senhor nos confiou, né. É isso aí. E não vou falar pra vocês que tem dia que eu tô super afim não, que tem dia que eu não tô. Tem dia que a gente chega em casa muito cansado, na terça, né, que é o dia do nosso culto aqui em Pati do Alferes. Eu chego assim: "Ai, Senhor, eu tô tão cansada, eu não vou na igreja hoje". Daqui a pouco vem: "Não, você tem que ir, você tem que digitar a palavra, se você não for, quem vai fazer?", né. Aí a gente já bota a preguiça de lado, vem embora. Eu costumo as crianças que gostam muito, né. As crianças chegam: "Tia, você não toma banho não? Você vem sempre com a mesma roupa", que não dá nem tempo, irmãos. Eu prefiro nem entrar. Eu entro em casa assim, deixo as coisas do serviço, pego a Bíblia e vou para a igreja, porque senão a gente acaba se deixando vencer pela carne, né. E a gente não pode, a gente precisa estar ligado com o corpo e é exatamente isso, nem sempre a gente vai estar predisposto, nem sempre a gente vai estar com vontade, mas nós precisamos fazer
Jesus, ele orou no Getsemane, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua, né? A mesma coisa é a gente. Às vezes a gente não quer, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor, né? Então é isso que o Senhor tem trabalhado bastante, né, no meu coração e até então tem mantido de pé. Amém, né? Glória a Deus por isso, porque é Ele realmente que nos sustenta, que nos ajuda, né? Como a Ingrid falou, na maioria das vezes a gente não quer. A nossa carne, né? E eu digo assim, não quer, irmãos, não é porque a gente tá fraco espiritualmente. Não, eu vejo muitas vezes, e principalmente em Pati nos últimos tempos, a gente tem observado isso, o físico não está suportando, né. A maioria dos irmãos acordam cedo, vão trabalhar, como a Ingrid falou, já volta na hora do culto, às vezes você chega em casa, tem dia que não dá tempo de tomar um café, né, tem dia Desse que não dá tempo de jeito. tomar um banho, É. né, pegar a Bíblia e vir para a igreja. Então assim, é algo natural, né, a nossa carne ela não suporta o nosso físico, mas a gente também tem pedido ao Senhor, né, para estar fortalecendo, Amém. animando, restaurando, porque ainda que o meu físico esteja gritando que não vai, fica em casa, vai dormir, vai descansar, o nosso espírito ele exulta pelo Senhor, ele Amém. clama pelo Senhor, né. E a gente tem procurado se esforçar nesse sentido para estar, honrando aquilo que o Senhor nos confiou, né. Amém. É exatamente isso, gente. A gente precisa fazer. Ai de nós se Jesus ele não tivesse com vontade de morrer na cruz, né? Vontade realmente ele não tinha, né? Mas se ele não quisesse cumprir a vontade do Pai, né? Então a gente precisa querer cumprir a vontade do Pai, porque através de nós muitos também serão libertos, né? Não tem outra forma, né? A gente precisa ir por todo esse mundo e pregar o evangelho. Então, isso é uma forma também de propagar, né, a palavra do Senhor, que eu acredito que os irmãos compartilham aí, então vai chegando em lugares que às vezes a gente nem imagina, mas chega, né? Com certeza. E agora para finalizar já o nosso programa de relatório, né, eu queria que você finalizasse, Ingrid, fazendo aí um breve resumo, né, falando sobre tudo aquilo que o Senhor ele tem falado aqui em Pati, nos últimos meses, em visões, revelações, palavras, sonhos, né, que apesar de serem muitas coisas, o Senhor sempre fala no mesmo sentido, né. Então, gostaria que você fizesse esse resumo pra gente. Amém. Como a irmã Paulinha falou, Deus tem falado muita coisa, mas Ele tem falado repetidas vezes algumas coisas em específico. Vou pegar uma colinha aqui, que senão não vou conseguir passar tudo. O Senhor tem falado muito no nosso meio sobre irmos à fonte. Né? A gente precisa buscar a presença de Deus como a água, né, viva que sacia a sede espiritual, né? Foi até uma palavra também que a irmã Marcela trouxe aqui para a gente hoje, né? Falando sobre a água que sacia. Então, a gente tem visto que o Senhor tem falado muito nesse sentido, tanto em visões como revelações, né? Profecias e palavras, né? O Senhor tem falado muito dessa forma, né? Sobre a gente se alimentar espiritualmente também. O Senhor tem trazido muito isso no nosso meio, que nós precisamos nos nutrir da palavra, né, e da comunhão para a gente poder crescer em fé, né? Os irmãos têm visto aí, têm tido visões aí de fonte, né? A pessoa na fonte, e está na fonte, está pegando um copo vazio de água, né? Ao invés de aproveitar a fonte. Outros tendo visões de anjos descendo com sacos de alimentos espirituais e entregando, né. Então a gente precisa se saciar e se alimentar, né, da palavra do Senhor, né, da fonte. Deus também tem falado muito sobre a volta, né, a volta de Cristo. Tem sido muito falado aqui no nosso meio também, não só aqui, pelo que a gente acompanha aí nos outros núcleos da Ramá também. Deus também tem falado muito sobre esses pontos, né. Nós precisamos estar, vigilantes, estar pronto, vivendo como quem espera, né, o retorno do Senhor.
É o que o Senhor tem falado muito no nosso meio, né, para a gente também tomar cuidado com as falsas profecias, porque a gente está vivendo num tempo bem difícil, né, o amor de muitos já está, eu acho que a maioria já se esfriou, né, aqui em Pati tem acontecido muitas coisas, assim, que você vê que as pessoas não têm amor um pelo outro, né. E é o que o Senhor tem falado, né, para a gente tomar cuidado, né, discernir os enganos de Satanás e não se deixar levar, né, pelos ensinamentos vazios, porque a facilidade da internet traz isso, né. Traz muitas informações, mas por vezes informações vazias, né, coisas vazias, e com elas vêm as falsas profecias, né. Então a gente precisa se policiar, né, para não deixar que isso nos atrapalhe. Deus também tem falado sobre a gente reparar as brechas. Uma coisa sempre está interligada à outra, né? O que a Paulinha falou, Deus vem conectando tudo, é como um quebra-cabeça, vai juntando. E a gente precisa, Deus tem falado que a gente precisa se examinar, se consertar, para que o inimigo não ache brechas para poder nos acusar. A gente precisa se purificar e examinarmos mesmo como que nós estamos andando, como que nós estamos indo, porque senão é o que ele vai fazer, só acusar, né. Mas o Senhor já tem nos alertado para que isso não aconteça. E sobre confiar totalmente nele. É uma coisa que Deus também tem falado muito no nosso meio. Confiar totalmente, né? Colocar toda a nossa confiança em Deus, mesmo nas coisas improváveis. Mesmo que a gente ache que não há possibilidade, que não há solução, o Senhor tem falado, eu estou te dando a solução. Basta você querer usá-la, né? E por muitas vezes a gente tem pulado as soluções, né? Então, o Senhor também tem falado muito sobre isso no nosso meio, através não só de um irmão, mas de vários. O Senhor tem trazido isso ao nosso meio e é isso que o Senhor tem falado. Basicamente, fazendo um bom resumo, porque são muitas coisas desde o início do ano, né? E não sei para os irmãos, mas está passando tudo muito rápido e é muita coisa, muita informação que o Senhor está nos dando. E é por isso até que a gente tem anotado, para que não se perca, para que não fuja e a gente tenha como um material complementar e auxiliar para a nossa vida espiritual. Amém? Amém. É isso, meus irmãos, né? Como a Ingrid falou, o Senhor tem falado muito. A gente tentou aqui hoje, está passando um pouquinho para os irmãos. Creio que teremos mais programas com a Ingrid também, porque o Senhor ele vai falando, né? E vai renovando as coisas. E é de suma importância, né, que a gente esteja compartilhando com os irmãos e todos tomem ciência, né, de como o Senhor tem falado, o que o Senhor quer de nós, quais têm sido as orientações. Então, eu creio que teremos para frente mais um outro programa. Muito obrigada, Ingrid, por ter aceito o nosso convite, por ter participado com a gente. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, né? Amém. Te dando cada dia mais entendimento, sabedoria, né? Uma mente ali fixada na voz do Senhor, né? Conseguindo discernir o que Ele está falando, né? Tem sido maravilhoso, né? O seu ministério para a gente tem abençoado grandemente as nossas vidas. Como eu disse, né? Serve para aqueles irmãos que estão no culto e que por algum motivo se perdeu em determinado tempo ali da palavra, mas também serve para aqueles que por algum motivo não conseguiu estar presente, né, então não fica sem alimento, Sim. e assim, um alimento, que todos, né, da comunidade que estão recebendo, então isso é muito importante e é bom mesmo, né, para nosso crescimento espiritual, para nossa vida, né, que Deus possa estar te abençoando. E vocês fiquem com a gente, estejam sempre aí compartilhando, deixando o seu comentário, fale se gostou, né, o que se quiser deixar sugestões, pode ficar à vontade, né, e que Deus possa também estar abençoando a sua vida. Até a próxima, a paz do Senhor.